Hoje eu vim responder algumas dúvidas que chegam através das redes sociais, principalmente sobre como é feito todo esse processo de produção do óleo de cannabis medicinal. E aqui, nada melhor do que alguém que vive nesse universo para responder. Eu sou a Gabriela Cresta, sou farmacêutica responsável aqui na Santa e vim ajudar vocês a entender um pouco sobre esse universo. O que você faz exatamente como farmacêutica numa associação? Como farmacêutica responsável, eu tenho que adaptar todas as cadeias, né? Então, lá desde da produção dos cultivares até a formulação do óleo final, eu tenho que ficar interferindo, encontrando formas de a gente padronizar o processo, aumentar a rastreabilidade, documentar. Então, é onde eu consigo aplicar todo o meu conhecimento de boas práticas de fabricação, não só agrícolas, mas também de extração e de formulação. Isso traz toda a segurança e qualidade que a gente espera no produto final. Então, o meu principal papel aqui é coordenar essas ações, auxiliar na construção e definição de parâmetros para a gente conseguir seguir essas regras, né? Como vocês sabem o que tem dentro do óleo, tem algum teste? Então, hoje, para a gente chegar no óleo, a gente precisa analisar todas as etapas do processo. Então, a gente inicia lá no cultivo, então, onde a gente qualifica a matéria, a droga vegetal que vai entrar no laboratório. Posteriormente, a gente vem aqui para a etapa de extração, que é onde a gente também aplica algumas análises ali, e todas elas vão ser conduzidas por um laboratório independente. Então, isso aumenta a confiabilidade dos resultados, né? Porque hoje a gente tem uma estrutura enxuta, então a gente prefere optar por um controle de qualidade externo para trazer a confiança necessária. E dentro dessas análises, lá na primeira etapa, a gente já tem um direcionamento, a gente já tem diretrizes do que analisar. Então, na inflorescência, a gente analisa toxinas, controle microbiológico, controle fungicida. A gente analisa, também faz o doseamento, né, daquele cultivar para entender se ele está de acordo com o que a gente escolheu lá na semente. Aqui na extração, a gente principalmente faz uma análise do doseamento desse extrato. Então, para a gente entender a potência dele, então, como que a gente vai garantir a concentração do óleo, né, da diluição do óleo, analisando o extrato. E também resíduo de solvente. Então, para garantir que o nosso processo está rodando bem, que a gente está conseguindo evaporar todo o álcool, que isso não está indo para o paciente. Posteriormente, a gente faz uma validação desse processo, em que a gente faz uma análise do óleo. Então, essa análise do óleo, ela vai confirmar tudo isso que a gente já vem garantindo ao longo dessa rastreabilidade da cadeia. Então, a gente replica análise de metais pesados, que foi feita lá no início do cultivo, para entender se não teve nenhuma contaminação. Então, hoje, por a gente ter um cultivo orgânico, eu tenho, assim, tranquilidade de analisar se não vai dar nada. Isso traz uma segurança para mim também. Mas, de fato, a gente precisa comprovar com fatos, né? Então, ali é onde a gente faz a validação disso tudo. A gente também analisa toxinas, porque por mais que, às vezes, a matéria não esteja contaminada com fungo, esse fungo, ele pode ter algum contaminante ali que vai passar para a matéria-prima. Faz o controle microbiológico para ver se as boas práticas elas estão sendo implementadas, se a paramentação está resolvendo o problema. E, por fim, faz o doseamento, que é onde a gente vai entender se a concentração está de acordo com o que a gente vem declarando. Então, uma validação de estudo. Todo lote que vocês fazem vai para o laboratório. Então, todo lote de extrato ele é analisado. Porque mesmo a gente não tendo os mesmos parâmetros de processo, às vezes a gente tem uma leve variação. Então, isso precisa ser ajustado ali no processo, na extração, então, onde a gente faz análise lote a lote. Isso também se aplica para o cultivar, e a validação do processo a gente faz a cada troca de safra, né? Então, que é onde a gente garante que o processo está rodando bem. Vocês usam algum solvente? Como tiram isso depois do óleo? Então, hoje a gente trabalha com etanol grau farmacêutico, então ele é extremamente puro, e a gente tem uma segurança de trabalhar com ele também, porque tem um baixo potencial de contaminar, de intoxicar o paciente. Mas mesmo assim, a gente faz toda a retirada do solvente através da rotovaporação, que é o processo de aquecer a tintura, que é nosso produto intermediário, uma temperatura branda, pressão reduzida, para a gente conseguir eliminar todo esse solvente. E como eu falei ali, nessa etapa a gente faz uma certificação, né? A gente garante que todo o resíduo desse solvente foi eliminado. Dá para saber se uma planta é boa só olhando ou tem que testar mesmo? Bom, a gente consegue analisar se uma planta é boa olhando, porque a gente consegue já identificar algumas pragas ali. Se tiver alguma contaminação por algum bicho, por algum fungo, a gente já consegue identificar. Quando chega aqui no laboratório, a gente também, olhando no pacote, a gente identifica
Mas é isso, só olhar ele não garante nada. A gente tem que mandar pro laboratório, tem que analisar, tem que certificar. Qual foi a coisa mais estranha que você já viu num teste de produto? Bom, então isso aí aconteceu recentemente, causou um desespero total, mas a gente já conseguiu contornar. Então, recentemente a gente teve o cultivo das mesmas genéticas que a gente já trabalhava. Essas genéticas foram enviadas para um laboratório e a gente teve um perfil muito, extremamente fora da especificação. Então, plantas que eram de CBD tinham altíssimo THC, estavam uma proporção 1:1, e era uma genética que a gente já tinha estabilizado. Então, foi onde a gente, né, entrou em desespero e falou, gente, o que a gente vai fazer? A gente não pode perder um cultivo inteiro. E a gente mandou reanalisar com outra amostra. E também fez um extrato e mandou analisar. E esses duas análises posteriores certificaram que, de fato, não tinha THC como a gente esperava. Então, a gente imagina que teve ali no ponto de coleta da amostra, teve alguma contaminação cruzada. Então, é nesses momentos que a gente olha o nosso processo e vê onde a gente precisa melhorar. Então, isso é uma constante em qualquer indústria, qualquer produção. Sempre tem que ter esse feedback. Vocês já recusaram alguma planta ou lote? Sim, por contaminação de pragas. Então, já teve um lote que a gente precisou devolver porque não tinha como utilizar. O potencial ali microbiológico estava extremamente aumentado. E também alguns pacotes que durante o armazenamento eles não conseguiram resistir pela umidade no faro. Então, ali a gente já teve que descartar antes de entrar. Precisa fazer muita papelada para produzir óleo? Bom, vocês já viram que já tem muita papelada só nessa questão das certificações. Mas além disso tudo, a gente tem que ter provas do que a gente está fazendo. Então, a gente documenta tudo que a gente faz, tudo que a gente não faz, e tudo isso para que quando chega o paciente, a gente consiga comprovar para ele que o que a gente está fazendo tem um respaldo, que a gente tem a capacidade técnica necessária para isso. E além disso, para os órgãos, né? Então, hoje, o grande passo que a gente quer dar é ser reconhecido pelos órgãos fiscalizadores, e a gente só vai conseguir fazer isso com papelado. Então, transporte, cultivo, processamento, extração, formulação, é tudo. Até farmacovigilância. Então, a gente tem aí papel pra caramba. Demora muito entre colher a planta e virar o óleo pronto? Sim, justamente por conta dessas análises. Então, pra gente ter uma análise completa de uma safra, a gente demora em torno de 1 mês. Então, além disso, a gente tem um processo de secagem, né, estabilização da planta, que também acontece ali entre 2 a 3 semanas. Então, totalizando aí, a gente chega às vezes a demorar 2 meses para conseguir produzir o óleo, levar para o paciente, então é demorado. Qual parte do seu trabalho você mais gosta? Bom, eu gosto muito de ter a segurança que o cultivo vai me trazer uma planta com a especificação que eu preciso. Então, quando chega aqui, eu mando analisar e tá tudo certo. É felicidade, gente. Isso aí, vocês não sabem, felicidade não cabe no peito. É um problema mesmo pra resolver. Mas, de fato, assim, o que toca realmente é ver os pacientes depois relatando como foi a experiência com o óleo. Então, a gente tem desde pacientes mais próximos, né, família mesmo, até pacientes mais distantes que falam que não vivem sem óleo mais. Então, acho que ali a gente sabe que tá fazendo o trabalho certo. Bom, e era isso. Espero ter ajudado a responder, tirar essas dúvidas. Estou sempre à disposição também, se alguém quiser saber um pouco mais, né, como entrar nesse mundo também. Estou aqui e agradeço imensamente a Caia por estar patrocinando e aumentando essa aproximação com a sociedade. Isso é de extrema importância. Obrigada.